Olá, meus queridos, bom dia. Hoje nós vamos trabalhar multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. Tá? Mas antes da gente começar, só queria frisar que falta alguns alunos me entregarem a avaliação. Tá? Lembrando que depois eu estarei corrigindo todas essas atividades, gente, e estarei passando para a direção aqueles que estão participando, aqueles que estão frequentando, aqueles que estão dando retorno dentro das atividades, tá? Então é muito importante que ainda não fez a avaliação, que faça a avaliação na plataforma, está lá aberta a todos, tá bom? Então não deixem de fazer. Então vamos lá, gente. Multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. Então nós já trabalhamos multiplicação e divisão com radicais de índices iguais, tá? O que muda quando meus índices são diferentes? Muda que nós temos que deixá-los iguais, tá bom? Porque eu só consigo resolver essas operações de multiplicação e divisão quando meus índices são iguais. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro exemplo. Vamos começar por essa multiplicação aqui que ele já botou para nós. Então ele tem aí raiz quarta de 2 vezes raiz décima de 2 elevado ao cubo. Então vou colocar para cá. Então nós temos aqui raiz quarta de 2 vezes raiz décima de 2 elevado a 3, tá? Beleza, então percebam que os nossos índices, eles são diferentes, tá? Os nossos índices são 4 e 10. Então, como é que eu faço para resolver? Como é que eu faço para deixá-los iguais? Então, nós vamos ter que recorrer, desculpa, ao nosso MMC, tá? Quem não lembra, depois é bom lembrar, dar uma pesquisadinha na internet, tá bom? Isso aqui é coisa que a gente aprende lá na sexta série. O que é esse MMC? É o nosso mínimo múltiplo comum. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 10 e o 4, nós vamos dividi-los por números primos e depois nós vamos ver qual vai ser o número que nós vamos encontrar, que faz parte tanto dos múltiplos de 10 como dos múltiplos de 4. Tá bom? Então, por exemplo, 10 e 4 são pares, né? Então eu posso dividir por 2, que é o único número primo que é par. Então, por exemplo, 10 dividido por 2 é 5. Tá? 4 dividido por 2 é 2. E aí eu continuo fazendo a divisão porque eu ainda tenho 2 que é par. E o 5, eu só vou repetir. Ó. Então, ó, 5 eu vou repetir. Aí eu faço 2 dividido por 2 vai ser 1. E o 5, ele só é divisível por ele mesmo. Então, aqui vai ser 1. E aqui também vai ser 1. Tá? Sempre quando a gente faz esse MMC, nós encontramos no final o 1. Tá? Significa dizer que acabou. O que eu faço agora? Nós precisamos apenas desses números que estão aqui na lateral. Tá? Eu vou multiplicar todos. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 20. Pronto. Achei o cara que eu queria. O que esse 20 vai servir? Ele vai ser o nosso novo índice. Então, eu já venho aqui, ó. Já vou botar aqui, ó. Então, nossos novos índices, né? Agora é 20. Então, eu venho, ó. Boto aqui. 20. E lá dentro, olha só. Eu vou colocar o 2, depois eu volto, tá? Venho para cá, boto 20. Depois eu volto para o expoente. Não vou mexer no expoente agora. Por quê? O que acontece, gente? Nós mudamos o nosso índice, né? Agora ele é 20. Mas nós tínhamos os índices anteriores. Ó. Do primeiro era 4 e do segundo era 10. Então, nós precisamos realizar uma divisão, tá? Entre o novo índice e o índice anterior, tá? Novo índice e o índice anterior. E o que eu vou fazer com esse resultado? O resultado dessa divisão nós vamos multiplicar pelo expoente que está dentro das raízes. Assim, ó. Vamos fazer o esquema desse jeito. Ó. Vou botar aqui 20, que é o índice novo, dividido por 4, que é o índice antigo. Tá, primeira. 20 dividido por 4 é 5. Beleza. Aí eu vou para outra. O índice novo é 20, o antigo era 10. 20 dividido por 10 é 2. Então, beleza. Deixa o 2 aqui. O que eu faço? Como eu falei para vocês.
Esse resultado da divisão, nós vamos pegá-lo e multiplicar pelos expoentes que estão dentro das raízes. Então, por exemplo, na primeira raiz, o expoente aqui é 1. Então, eu pego esse 1 e multiplico por 5. 5 vezes 1 é 5. Pronto. Esse é o novo expoente da minha raiz agora, da primeira. E da segunda? Agora a mesma coisa. Eu achei 2 dividindo o índice novo pelo índice antigo. Eu pego esse 2 e multiplico pelo expoente que já estava lá, que era 3. 3 vezes 2 é 6. Pronto. Resolvi a multiplicação. Tá? Ou seja, não, resolvi a multiplicação. Nós colocamos o novo índice. Para me resolver isso, gente, ó, o que eu faço? Aí nós vamos voltar lá na nossa aula anterior de multiplicação. Como é que eu resolvo multiplicação com índices iguais? Eu faço uma raiz bem grande. Coloco o índice que é comum nos dois. E aí eu pego quem está dentro das raízes e vou colocar dentro de uma só e vou juntar todo mundo. Ó. Pronto. E aí ó, vocês vão observar o que nós temos dentro da raiz. Nós temos a base 2, que é igual. E nós temos expoentes. O que eu faço quando as bases são iguais? Eu vou repetir a base e vou somar os meus expoentes. 5 mais 6 é 11. Pronto, agora sim, finalizei a questão. Então, primeira coisa, a gente tem que calcular o MMC, tá? E aí vai ficar para vocês essa pesquisa, tá? Procure que no livro de vocês nem tem livro, vocês não vão encontrar isso no livro do nono ano, tá bom? Isso aqui, gente, é conhecimento que nós temos que trazer das séries anteriores. Ah, professor, mas eu não lembro. A internet está aí para ajudar vocês, tá bom? Então, recordem, procurem livros anteriores, pesquisem na internet como é que se utiliza o cálculo desse MMC, tá? Não é coisa difícil, mas vocês precisam desse conhecimento aqui, tá bom? Depois que eu encontrar o MMC, ele vai ser o novo índice, tá? Nós achamos o 20 aqui. Então, esse é o nosso novo índice. O que eu faço depois? Eu tenho que dividir o índice novo pelo antigo para pegar esse resultado e multiplicar pelos expoentes que estão dentro das raízes. Lembrando, como eu tenho duas raízes, tem que fazer separado, cada um com cada um. Tá bom? Foi o que eu fiz aqui, ó. Esse é o índice novo, esse é o antigo. Esse é o índice novo, esse é o antigo. Tá bom? Sempre desse jeito. Pega o novo, divide pelo antigo. E o resultado vocês multiplicam pelos expoentes que estão dentro das raízes. Tá? Vamos agora, por exemplo, da divisão. Então, ele colocou aí pra gente raiz de 10 dividido por raiz cúbica também de 10. Então, gente, ó, o processo é o mesmo, tá? Como é que nós vamos fazer? Ele já respondeu aqui, a gente vai responder juntos. Então, ó, tá aqui, raiz de 10 dividido por raiz cúbica também de 10. Primeira coisa, índices diferentes. Ah, professor, mas aqui não tem índice, mas eu lembro que lá é 2. Tá bom? 2 e 3. Tá? Nesse exemplo em especial, a gente vai observar o seguinte. 2 e 3. Tá? O 2 e o 3, se vocês depois procurarem aí também na internet, a lista de números primos, vocês vão identificar que esses dois caras já estão presentes na lista. Ou seja, eles são primos. Ou seja, eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, eu não preciso fazer o MMC aqui. Porque o que vai ser o MMC? Basta eu multiplicar 2 por 3. O resultado vai ser 6. Tá bom? Então, lembrem-se. Quando os índices forem números primos, tá? Os 2 ou os 3 tem que ser primos. Porque se um já for diferente, aí tem que fazer o MMC. Mas nesse caso, como os dois são primos, então não precisa fazer o MMC. Basta vocês multiplicarem que vocês já vão ter aquele númerozinho para dividir o índice novo pelo índice antigo. Tá bom? Então eu venho agora. Tá aqui o 6. Então, mesmo esquema. Índice novo, eu divido pelo antigo. 6 dividido por 2 é 3. Tá? Lembrando, esse resultado 3 eu vou usar no expoente. Tá? Índice novo,
dividido pelo índice antigo, 3. 6 dividido por 3 é 2. Tá? Bora lá. Vamos transformar aqui as nossas novas raízes. Então, como o nosso novo índice é 6, já bota aqui. Lá dentro eu tinha 10 elevado a 1. Mas eu vou lembrar, ó, tá bem aqui o 3. Eu tenho que multiplicar pelo expoente. 3 vezes 1 é 3. Tá? Vou para a próxima. O índice é 6. Já bota aqui, ó. Tá? Aqui dentro tinha 10 elevado a 1. Mas eu fiz aquele processo. Dividi o índice novo pelo índice antigo e achei 2. Então eu pego esse 2 e multiplico pelo expoente que era 1. 2 vezes 1 é 2. Pronto. Terminou? Não, porque eu tenho que resolver a divisão. Aí vocês vão lembrar. Como é uma divisão, de preferência eu coloco tudo dentro de uma raiz na forma de fração. Então, ó, raiz sexta, daí eu boto 10 elevado a 3, vai ser o meu numerador, 10 elevado ao quadrado vai ser o meu denominador. Tá bom? E aí, gente, molezinha porque, ó, é a mesma situação da multiplicação aqui. As bases são iguais. Então, o que é que eu faço? Como é divisão, então eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Ou seja, 3 menos 2 é 1. Pronto, achei a resposta final. Raiz sexta de 10 elevado a 1. Tá? Então, o que foi que apareceu de diferente? Aqui nós não realizamos o MMC. Por quê? Porque os índices eram números primos. Tá aqui, ó, números primos. Quando isso acontece, eu não tenho a necessidade de tirar o MMC. Basta multiplicá-los. Tá bom? E aí, nós temos mais 2 exemplos extras aí. Tá? Aqui já está a resposta. Nós vamos responder e conferir se nós vamos encontrar o mesmo resultado. Tá bom? Então, bora lá. Na letra C, né, tá aí, ele pediu uma multiplicação para a gente. Raiz quarta de 3 vezes raiz quadrada de 3. E aí, galera, ó, lembrando, primeira coisa, eu vou olhar. Os índices são diferentes, lógico, mas eles não são números primos. 4 e 2, tá? Porque o 4 ele não é primo. O 2 é, mas o 4 não. Então, eu vou ter que recorrer ao MMC, tá? Então, eu vou fazer aqui primeiro. 4 e 2, moleza. O 4 e o 2 são pares. Então, ó, começa pelo 2. 4 dividido por 2 vai ser 2. E 2 dividido por 2 vai ser 1. Para fechar, continuo por 2 de novo. E aqui vai ser 1. E aqui também será 1. Feito isso, nós multiplicamos aqui. Ó. 2 vezes 2, 4. O que é esse 4? É o nosso novo índice das raízes. Então, já venho e já boto logo aqui. Ó. Tá? E aí vocês vão perceber uma coisa. Observe que o primeiro índice, né, a primeira raiz é 4. E olha o que foi que nós achamos aqui. Exatamente o mesmo número. Quando isso acontecer, porque vai acontecer em alguns exemplos, a gente não pode alterar nada dentro da raiz e nem no índice. Ou seja, nós só vamos repeti-la. Tá? Lembre-se, só acontece quando eu faço o MMC e eu acho ele exatamente igual ao índice anterior. Tá bom? Então bateu aqui, deu a sorte de acontecer esse exemplo. Então quando isso acontece, vocês só vão repetir. Pronto. Agora eu vou para a outra. A outra é diferente. Aí sim eu tenho que fazer aquele processo. Ó. Índice novo dividido por índice antigo. 4 dividido por 2 é 2. Então esse 2 eu vou usar no expoente. Então lá dentro da raiz, o 3 era elevado a 1. Então basta multiplicar. 2 vezes 1 é 2. Pronto. E aí para fechar, galera, ó, uma raiz grande. Como o índice é igual, repete. E aí eu vou colocar o 3 da primeira raiz junto com o outro 3 da outra raiz. E aí para finalizar, é só resolver a operação que está dentro da raiz. O que eu tenho dentro da raiz? Bases iguais, repete a base. Como é multiplicação, eu somo os expoentes. 2 mais 1 daqui é 3. Então, ó, é exatamente a mesma resposta que estava aqui. Ok? E a letra D? Na letra D é uma divisão.
É o mesmo esquema, galera, ó. Aqui não tem índice, mas eu sei que é 2. E o índice daqui é 20. Eles não são primos. O 2 é, mas o 20 não é. Então eu tenho que fazer o MMC de 2 e de 20. Então vamos lá. Como são pares, começa pelo 2. 10 dividido por 2, 10, cadê a resposta? 10. 2 dividido por 2 será 1. Continua com 2. 10 dividido por 2 vai ser 5. Aqui só repete 1, tá? Agora, o próximo número é 5, para finalizar aqui, ó, tá? Sempre vocês vão encontrar o 1 no final. Agora, o que, é que eu faço? Eu multiplico, ó. 2 vezes 2, desculpa, é 4. 4 vezes 5 é 20, tá? Esse vai ser o nosso novo índice, tá bom? Então, aí eu venho e já boto aqui nas raízes o nosso novo índice, tá? Aqui é 20 agora. Lá dentro eu tenho 2 elevado a 1, tá? Não esqueça. Opa, olha o que foi que aconteceu, gente. Eu já tinha o 20 na segunda raiz no índice e achei 20 de novo no MMC. O que, que eu vou fazer? Apenas repetir, tá? Então, ó, 20. Eu não vou fazer nada aqui dentro também, então eu vou só repetir. Pronto. Onde é que eu vou fazer a modificação? Só na primeira, dentro do expoente, tá? Como é que eu faço? Índice novo, que é 20, dividido pelo índice antigo, que era 2. 20 dividido por 2 é 10. O que, é que eu faço com esse 10? Multiplica pelo expoente que está dentro da raiz. Como aqui é 1, 10 vezes 1 é 10. Pronto. Agora, ó, como é uma divisão, eu já disse para vocês, sempre façam a raiz grande e coloquem na forma de fração. Então, ó, essa potência vai ser o numerador, 2 elevado a 10, e a outra vai ser o denominador, 2 elevado a 7. E aí, molezinha, repete aqui a raiz. E aí, gente, nós vamos ter uma divisão de bases iguais. Ó. Aqui é 2, aqui é 2. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 7 é 3. Então, resposta concluída. Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tá bom? Assistam e repitam quantas vezes vocês acharem necessário. Tá certo? E depois eu estarei postando a nossa atividade relacionada a esse assunto lá na plataforma e, consequentemente, avisarei vocês no grupo. Tá bom? Então, um bom dia para vocês e bons estudos, tá, galera? E lembre-se, o vídeo está aí, assistam quantas vezes vocês acharem necessário. Qualquer dúvida pode mandar mensagem que eu estarei respondendo e ajudando vocês também, tá bom? Então, até mais.